A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, tudo bem com vocês? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que a gente ouve, às vezes, de vez em quando, em nossas igrejas. Vamos falar sobre depressão. Depressão é coisa do diabo, meu irmão? Depressão é coisa espiritual? Você já teve depressão, assim como eu já tive já? Será que eu estava endemoniado? Será que era um espírito maligno que estava agindo sobre mim? Ou sobre você que está aí com depressão? Hoje você vai saber sobre isso. Vamos discutir sobre esse assunto que é de grande importância para todos nós, para a nossa saúde mental. Tá bom? Fica aí, roda a vinheta que nós já voltamos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o seu nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ramiro e você está no canal Terra Fértil. Louvado seja o Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal, você meu inscrito, você minha inscrita, aquele que confia, em nosso canal e assim o segue em nome de Jesus. Toda honra e glória para ele em nome de Jesus. Glória a Deus. E se você não é inscrito, aproveite, se inscreva no nosso canal, dê o seu like no nosso vídeo, compartilhe, deixe a sua sugestão, a sua crítica, coloque aí nos comentários o que você está achando do nosso canal, o que você está achando deste vídeo que você está vendo aqui. Então, meus irmãos, o assunto desse canal é depressão. Mas depressão, pastor Ramiro, depressão é assunto espiritual? É assunto espiritual, mas não pelos motivos que você está pensando. Depressão é um assunto espiritual porque envolve também nós, envolve também os crentes, envolve também a igreja. Por quê? Porque durante um grande tempo da minha vida, eu tenho visto nas igrejas esse preconceito sobre a depressão. Isso tem um fundo, a gente vai discutir sobre isso. Então, geralmente quando a pessoa falava assim, irmão, está deprimido. Olha, fulano caiu em depressão. Ele não consegue comer direito, ele nem toma banho direito, vive o tempo todo dentro do quarto, não quer acordar, não quer fazer nada. Uma das primeiras coisas que a gente ouve, que eu já ouvi várias vezes, é falar assim, o irmão deve estar com problema espiritual. Deve estar com problema espiritual. Depressão não é coisa de Deus. Você já ouviu falar disso? Não, irmão, depressão? Que depressão? Que depressão não é coisa de Deus, não. Isso não é coisa de Deus, não. Deve ser um espírito maligno que está influenciando o irmão, está influenciando a vida do irmão. Como é que pode uma pessoa que tem Jesus Cristo, uma pessoa que é crente, ter depressão? Não pode ter depressão, não. Não pode, irmão? Pode sim. Pode sim. Então, durante um grande tempo, nós, crentes, nós, evangélicos, principalmente nossas igrejas, a gente tem ouvido falar disso, que depressão é coisa do diabo, que depressão é coisa espiritual, que tem um demônio que age sobre um espírito de depressão, Tem algumas igrejas que falam até o nome do demônio. Um demônio de depressão X, o demônio tem CPF, identidade, título de eleitor, só não tem moradia porque ele não tem em conta local de repouso. Mas a pessoa coloca isso nas costas do pobre do irmão que já está deprimido, que está sofrendo uma doença, porque depressão não é de fundo espiritual, depressão não é sobre influência maligna, não tem um demônio agindo sobre isso, nada disso, meu irmão. Depressão é uma doença, como outra qualquer, como outra doença física que você tenha, um problema de coração, problema de intestino, problema no joelho, problema no braço. Depressão é um problema mental, um problema de cunho mental. Nós temos a nossa saúde física e nós temos a nossa saúde mental. A nossa saúde mental também tem que ser trabalhada. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiátrico, eu não tenho formação acadêmica a esse respeito, mas eu sei que depressão não tem nada a ver de cunho espiritual. Isso a gente vai ver muito bem sobre isso. Então, primeiro a gente tem que saber o que é depressão. O que é depressão? O que é depressão? Depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo dos tempos. Sempre houve isso, sempre houve pessoas deprimidas. Você vai ver alguns exemplos que nós vamos citar aqui na Bíblia, que houveram pessoas, personagens da Bíblia, que apresentaram sintomas de depressão.
profetas, reis, até o próprio Jesus Cristo sofreu, muitas das vezes, problemas de tristeza, de amargura, de ansiedade. Isso a gente vai ver também, que ele sofreu também desses problemas. E nem por isso, meu irmão, eles estavam endemoniados, eles estavam com um espírito maligno neles. Você falar que um profeta estava com um espírito maligno neles. Então, falar com um irmão, determinado irmão, está deprimido porque tem um espírito maligno. Eu já vi cultos de libertação, chamados cultos de libertação, em que as pessoas iam lá porque estavam deprimidas. Ah, irmão, aqui, olha, tem a irmã fulana, ela está deprimida, vamos orar sobre ela para expulsar esse espírito maligno, essa influência maligna sobre ela. E a irmã chorava, e aí as irmãs oravam, os irmãos oravam, até ungiam, né? Os mais esclarecidos ungiam, porque realmente é uma doença, é uma enfermidade. A irmã saía dali e continuava deprimida. A irmã melhorou? Não, não melhorou não, continua deprimida. E a gente costumava falar, mas como é que pode um crente deprimido? Isso não existe, tem alguma coisa de errada na vida dele. Assim como também, em muitas igrejas, e muitas vezes a gente fala, ou falou, que a gente não fala mais, claro, tem esclarecimento dessas coisas, falava que, os crentes falavam que doença era coisa do diabo, era coisa do demônio. Que a pessoa era doente porque o demônio agia sobre aquela pessoa, porque tinha um espírito, tem sempre um espírito para cada doença, o espírito da dor de cabeça, o espírito da dor do pé, o espírito da unha encravada, tinha um espírito para cada coisa, né? Então a gente, porque não tinha conhecimento, as pessoas falavam isso. Doença, meu irmão, não é coisa do diabo. A pessoa tem doença naturalmente. Claro que existem influências que fazem a pessoa ficar doente. Tem, claro, certas influências, como aquela mulher que estava encurvada, que era presa de Satanás, e ela andava encurvada aqueles anos todos porque estava presa, cativa de Satanás. Por isso que ela estava andando daquele jeito. Isso sim é um exemplo, não de doença, mas de influência maligna em cima daquela pessoa ali. Então, quando a gente vê uma pessoa doente, enferma, não é porque ela está em pecado ou porque ela está com problema de possessão demoníaca ou problema espiritual nela. Muitas das vezes não é isso. A gente tem que saber discernir as coisas. Por isso que eu, num vídeo anterior, eu falei, um vídeo que eu vou colocar aqui em cima, que uma das coisas mais necessárias, um dos dons mais necessários a nós crentes nesses últimos dias é o dom de discernimento de espírito, para a gente saber o que é de Deus e o que não é, tá ok? Dito isso, que eu já me alonguei muito, vamos saber o que é depressão. O que é depressão? Depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. É uma presença de tristeza exagerada, pessimismo, baixa autoestima, é uma depreciação da pessoa como ser humano, a pessoa não sente vontade de fazer nada. Na verdade, depressão é uma tristeza profunda, né, que abate a pessoa. Eu já tive depressão. Eu me tratei, me curei, não tenho mais, mas eu já tive depressão. Depressão é uma tristeza que não tem um motivo, não tem um significado. A pessoa simplesmente se sente triste, se sente longe, né, das coisas boas do mundo. Pode acontecer o que for de bom na vida dela, ela não fica boa, ela não fica contente, ela não passa a ver a vida com alegria, com esperança. Tudo dela é pautado, é imerso em tristeza. Então tem um humor depressivo, irritado, tem desânimo, diminuição e capacidade de sentir alegria, tem desinteresse, falta de motivação, tem falta de vontades, é indeciso, tem sentimento de medo, fica insegura com tudo, relaxa da sua limpeza pessoal, da sua higiene pessoal. A única coisa que ela quer ficar é prostrada. Isso, ela tem que haver tratamento para ela. E tem tratamento para ansiedade, tem tratamento para depressão. Se você, meu irmão, minha irmã, está se sentindo deprimida, peça aos irmãos para orarem, sim. Peça para os irmãos orarem, a igreja, sim. Peça para te fortalecer, para que você procure um médico adequado, para que você tenha vontade de procurar um médico. Se você tem algum familiar que está deprimido, leve ele ao médico, ao psiquiatra,
leve a um psicólogo para ele ministrar o tratamento correto. Não fique só, meu irmão, procurando só a igreja, não. É uma doença, vou repetir, é uma doença, uma enfermidade que tem que ser tratada pelo médico. O médico também é usado por Deus para ministrar o tratamento correto. Se lembra de Lucas, que era médico, mas era um homem usado por Deus, ministrava os tratamentos da medicina. Paulo mandou Timóteo tomar o vinho para melhorar o seu estômago. O próprio Jesus falou que não precisa de médico são, mas sim o doente, o enfermo. Então a Bíblia recomenda que nós procuremos o médico. Pare com esse negócio de ficar com essa doença aí, matando você aos poucos, porque a depressão também leva à morte. Você sabia disso? Depressão leva à morte, leva ao suicídio. Eu conheço várias pessoas que se mataram por causa da depressão, inclusive alguns pastores. Você de vez em quando vê um ou outro aí cometendo suicídio por causa de depressão. Por quê? Porque a gente costuma ouvir dizer que o pastor, pobre do pastor, ele tem que ser uma fortaleza. Ele não pode ficar deprimido, ele não pode ficar triste, ele não pode ter um dia ruim, ele não pode ter um problema na sua vida, não. Ele tem que ser uma fortaleza. Isso faz com que as pessoas escondam a depressão, escondam aquilo que estão sentindo, e aquilo vai acumulando, vai tendo um efeito cumulativo na mente da pessoa e fazer com que ela, então, chegue a um certo momento para fugir daquele problema que ela tem, para fugir daquela tristeza, fugir daquela armadilha que a mente dele travou na sua própria existência. O que ele faz? Ele se mata. Mas, irmão, vai matar. E o crente se matar? Mata, irmão. O crente se mata. Um crente se mata, sim. Um crente é um ser humano, como outro qualquer, como eu e você. Pensamento de suicídio passa na cabeça da pessoa que é deprimida quase 24 horas por dia. Um dia, uma hora, a coragem dela sobrepuja o desejo dela de viver, a coragem dela se matar, você está me entendendo? Dela tirar aquele sofrimento dela. E ela vai e se mata. Mata. Ela se toma um remédio, pendura uma corda e se enforca, se atira embaixo do carro. Várias vezes eu já vi isso, já presenciei, conheço várias pessoas que acabaram com sua vida assim. Deus tenha misericórdia de nós. Mas aí, personagens que também tiveram sintomas de depressão. Vários personagens tiveram sintomas de depressão. Vários, né? Nós tivemos aqui Elias, que teve esses sintomas de depressão quando aquela mulher foi atrás dele, quando aquela mulher ameaçou ele, né? Como Jezabel ameaçou ele de morte. Ele fugiu, se escondeu numa caverna, ficou triste, chorou, desejou até a morte. Isso é sintoma de depressão. Ele passou por um sintoma de depressão. Jeremias também teve esse problema, né? Pediu a morte também, vendo aquela desgraça que aconteceu com Jerusalém, aquele problema todo, ele pediu a morte. Jonas também ficou irritado, uma irritação demasiada. É sintoma de depressão, a pessoa irritadiça demais, tudo irrita ela. Jonas também ficou embaixo, né, daquela boboreira e estava enfadado, não queria sair dali, né? Ficou triste, desanimado, também teve sintomas de depressão. Jó sofreu com sintomas de depressão. Jó pediu, meu Deus, era melhor que eu não tivesse nascido, era melhor que minha mãe não tivesse me tido, né? Porque para me sofrer tanto assim. Jó sofreu também sintomas, sofreu de depressão nessa parte. O próprio Jesus, quando estava lá orando ao Senhor, foi tomado de intensa agonia, foi tomado de intenso medo, e tão grande que até suou sangue, até o sangue dele passou pelos poros, estourou os vasos capilares que ficam assim perto da pele, e ele suou sangue. Então, depressão não é caso de possessão, não é caso de demônio, nem nada disso, meus irmãos. A única vez que a gente ouve falar de depressão como algum caso espiritual, não é para o crente, não. É o espírita. O espírita diz
que tristeza profunda, falta de sono, falta de ânimo, tudo isso, ele diz bem claro que ele diz que esse processo depressivo do indivíduo é um período avançado de processo obsessivo, resultante do assédio de espíritos com baixa vibração energética. Olha só. Então, o que acontece? Os espíritos malignos, os espíritos com baixa vibração energética, né? Eles não falam nunca espírito maligno, espírito com baixa vibração energética, espíritos inferiores, eles agem na mente humana e fazem com que a pessoa fique assim, desse jeito. E induzam a pessoa ao suicídio, induzem a pessoa a um estado depressivo. Então, você veja só, muitas das coisas que a gente fala na igreja são herança lá de que as pessoas que entraram no espiritismo que já ouviram falar disso. E aí falam, não, irmão, isso aí é um espírito maligno que está agindo, são espíritos obsessivos, isso é coisa de espiritismo. Para crente não é isso não existe isso não, isso é doença, é enfermidade. Então muito cuidado com o que você fala. Às vezes você tem uma herança lá do passado, ou você ouviu alguma coisa, ou você participou dessas coisas e ficou isso na tua mente. Aí você fala, não, isso aí é um espírito maligno, isso é um espírito obsessivo, como se a pessoa estivesse tomada daquilo ali, como se fosse uma entidade incorporada lá da Umbanda, do Candomblé, ou do espírito lá do kardecismo, e que tomasse a pessoa e a pessoa induzisse a pessoa ao estado de tristeza profunda, ao estado de depressão. Então, muito cuidado com isso. Tem coisas que a gente fala e não tem fundamento bíblico que a gente vai pegar lá no mundo. Lá nas regiões, nas falsas religiões, a gente vai trazendo para dentro da igreja. E as pessoas vão repetindo isso ao infinito e vão tomando aquilo como verdade. Não é isso que funciona. Depressão é um estado mental. Você pode consultar qualquer psicólogo, psiquiatra e saber disso, que não é estado espiritual. Tá bom, meus irmãos? O que eu tenho que fazer, meu irmão? Se eu estou deprimido, busque um médico, busque um psiquiatra, busque um psicólogo, converse sobre o seu caso com seu pastor, com seu irmão mais chegado. Se ele for um pastor esclarecido verdadeiramente, ele vai lhe indicar, ele vai mandar, vai falar para você ir a um médico, tratar dessa doença mental, tratar disso aí, tem remédios adequados. Se você fizer o tratamento adequado, você vai se restabelecer. Não deixe ela ficar profunda, não deixe ela tomar vulto da sua vida, senão ela vai tomar conta da sua vida verdadeiramente, tá bom? E ore ao Senhor, ore para que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o curador, que é aquele que cura qualquer doença, qualquer enfermidade, também cure você essa enfermidade que você tem, tá bom? Então não se preocupe. Se alguém chegar para você e falar assim, não, você está com problema espiritual, você está deprimido. Não assuma isso, renegue isso, repreenda isso na tua vida, porque não é depressão, não é possessão e não é coisa do demônio. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Em nome de Jesus, caminhe com Cristo, em nome de Jesus. E você, meu irmão, que ainda não clicou aí, não pertence ao nosso meio aí, né? Nosso canal, vai lá e compartilhe, vai lá, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, tá bom? Que eu tô esperando você aqui no próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus, fique bem, um forte abraço para você, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso.